Olá, meus caros, boa noite a todos vocês, 8h50 em ponto. Vamos dar início à terceira parte da série de aulas dedicadas aos dados apresentados pelo segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, conduzido pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, entre os anos de 2006 e 2012. O tópico da aula de hoje é o uso de cocaína e crack no nosso país. Antes de tudo, meus caros, uma breve revisão sobre alguns aspectos farmacológicos da cocaína e do crack. O mecanismo de ação dessas substâncias é muito semelhante. No caso específico da cocaína, o mecanismo de ação dessa substância psicoestimulante, uma vez que ela atua tendo efeito biológico sobre o nosso sistema nervoso e, portanto, tem repercussão nos processos psíquicos, ou seja, nos processos psicológicos básicos, tais como pensamento, memória, controle de impulso, funções executivas, etc. Né? Então, o mecanismo de ação da cocaína no nosso sistema nervoso é basicamente alterar o equilíbrio das chamadas monoaminas. Basicamente, né, meus caros, vocês vão se lembrar que as monoaminas envolvem aí a dopamina, envolvem aí a serotonina, e nós vamos ter também aí a presença de uma outra substância que é a noradrenalina. Então, a cocaína, ela acaba aumentando tanto a liberação quanto o tempo de permanência da atuação desses neurotransmissores excitatórios no nosso sistema nervoso. Particularmente em relação à dopamina, vocês vão se recordar lá da época da neurofisiologia. Acredito eu que vocês fizeram essa disciplina comigo há uns 4 anos, não é isso, meus caros? Grande parte de vocês, pelo menos. A dopamina, vocês vão se recordar, é uma monoamina, é um neurotransmissor diretamente relacionado à questão da dependência, ou seja, aquilo que eu tenho comentado com vocês nessa série de aulas sobre drogas de abuso. Uma vez que essa substância, a dopamina, esse neurotransmissor dopamina, está diretamente relacionado à nossa sensação de prazer. Vocês vão se recordar, lá na época das aulas da neurofisiologia, que eu dizia a vocês que a dopamina ela está diretamente associada ao chamado sistema apetitivo, ou seja, o sistema que envolve diferentes estruturas do nosso encéfalo que estão diretamente vinculadas à busca de prazer. Observe que não é o sistema consumatório, esse é das endorfinas naturais, é dos opioides naturais que temos no nosso próprio organismo, né? Opioides endógenos, endorfinas endógenas, que levam à sensação de relaxamento. A dopamina não, a dopamina leva à excitação, é o prazer excitatório. E essa substância está diretamente relacionada, portanto, àquele prazer que as pessoas sentem como sendo o resultado de comportamentos, digamos assim, recompensadores, gratificantes, né? E, ao mesmo tempo, vocês vão se lembrar, né, dos nossos estudos sobre os antipsicóticos, que a dopamina também é um neurotransmissor importante associado à questão dos quadros psicóticos, né? Vocês vão se lembrar lá da questão das vias dopaminérgicas associadas aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, não é? Os sintomas positivos associados a basicamente a via mesolímbica e os sintomas negativos a via mesocortical, né? E toda aquela parte dos efeitos adversos dos antipsicóticos, envolvendo ali a parte dos efeitos adversos endócrinos, a via dopaminérgica tubero-infundibular e, no caso dos efeitos adversos motores ou extrapiramidais, a parte da chamada via nigroestriatal. Todo mundo se lembrando aí, pessoal? Então, tanto a noradrenalina quanto a serotonina estão relacionadas a algumas funções bastante distintas daquelas que eu apresentei em relação à dopamina, né? Esses dois neurotransmissores estão relacionados basicamente à questão da motivação,
também aspectos cognitivos importantes, também a regulação do nosso humor, sendo que, no caso específico da cocaína, meus caros, trata-se de uma substância psicoestimulante, ou seja, de uma droga que possui um efeito bastante rápido e uma duração, por outro lado, relativamente breve. Quando as pessoas elas fazem uso, por outro lado, do crack ou da merla, né? A merla, ela seria uma forma, vamos dizer assim, seria aquilo que resta da produção da cocaína, né? A pasta base, digamos assim, da cocaína. A merla, o crack, ela pode ser utilizada também através de cachimbos, através do aquecimento da substância, porque ela, por ser pouco solúvel em água, ela não pode ser injetada igual a cocaína, né? O mecanismo de utilização é mais através da inalação, porque o crack e a merla são bastante voláteis quando aquecidos. Portanto, a principal forma de consumo é através da inalação, né? Então, o que acontece, né, pessoal? No caso específico da inalação, o fato de o pulmão ser um órgão que tem bastante vascularização, né, facilita bastante a absorção dessa substância através da inalação. E, portanto, os efeitos do consumo, eles podem ser bastante rápidos, sendo que no caso da cocaína, que tem que ser injetada, né, tanto de forma intravenosa, quanto através da aspiração, né, da substância, e algumas pessoas, inclusive, fazem um consumo dela misturada com alguns diluentes e ingerem, né, ou seja, uma absorção ali intestinal, etc., isso vai levar mais tempo para fazer efeito. Então, essa é uma diferença importante entre as formas, né, de utilização dessas substâncias. Mas o mecanismo de ação básico delas é muito semelhante, né? Bloqueio do transportador da dopamina, lá das vias dopaminérgicas, o que faz com que haja um maior tempo de permanência da dopamina ali na região da fenda sináptica, o que, por sua vez, aumenta a sensação de prazer, a sensação de busca por gratificação. Por isso que são substâncias bastante euforizantes, são substâncias que agitam a pessoa, que fazem a pessoa se sentir mais energizada, digamos assim, não é? E, portanto, tem um potencial de se tornar droga de abuso extremamente forte, não é, meus caros? Com base naquilo que vocês já aprenderam em outras disciplinas sobre a questão do mecanismo de ação, tanto gente, olha a falta que faz a fonoaudióloga, né? Tanto da noradrenalina, quanto da serotonina, quanto da dopamina. Então, isso foi uma breve revisão só para vocês lembrarem daquilo que vocês já estudaram anteriormente, não é? Vou entrar especificamente agora nos dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, especificamente sobre cocaína e sobre Então, o primeiro dado importante que o levantamento traz, pessoal, sobre o consumo aí da cocaína, do crack no nosso país. Então, vocês observam aí que os pesquisadores, eles fizeram uma distinção demográfica entre adolescentes e adultos. E assim como vimos anteriormente na descrição do uso do álcool e da maconha, os pesquisadores, eles distinguiram a utilização da substância ao longo da vida, pelo menos alguma vez na vida, e a utilização da substância no último ano. São dois dados diferentes e que nos ajudam, sem dúvida nenhuma, a compreender o perfil, não é, do consumo dessa substância no Brasil, pelo menos a prevalência, melhor dizendo, do consumo dessa substância no Brasil. Então, vocês observam, gente, que cerca de 3% da amostra, o que equivale a 442 mil pessoas, fizeram uso da cocaína ou do crack alguma vez na vida, isso entre os adolescentes. Com relação aos adultos, essa proporção chega a 4%,
o que, projetando isso para a população brasileira, daria algo em torno de 5,6 milhões de pessoas, ou seja, 5.600.000 pessoas no Brasil, alguma vez na vida, já fizeram uso da substância. O dado importante com relação a políticas públicas, né, relacionadas à prevenção do uso dessas substâncias, se encontra aí no percentual de pessoas que fizeram uso dessa substância no último ano. Então, no caso de adolescentes, 2% dos adolescentes, perfazendo 244 mil adolescentes, e no caso de adultos, 2%, ou seja, 2.600.000 pessoas fizeram uso da cocaína no último ano no nosso país. Proporcionalmente, meus caros, é algo relativamente baixo, né? Se a gente for imaginar a proporção de apenas 2%, quando nós observamos o álcool, essa proporção ela passava dos 50%, como vocês vão se lembrar dos dados que eu apresentei, né? Aí do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, né? O que mais não é desprezível, né, gente? Olha a quantidade de pessoas se expondo ao risco utilizando a substância. No caso do consumo da cocaína de forma intranasal, nós tivemos aí, entre os adolescentes, 2% uso na vida e 2% uso no último ano, e entre os adultos, 4% alguma vez na vida e 2% no último ano. Estão observando que essa forma de utilização intranasal ela é bastante prevalente no nosso país, né? A forma injetada não é tão frequente, embora também seja utilizada em larga escala em algumas regiões, né? Mas a forma intranasal ainda é mais prevalente. Olha a forma da cocaína fumada, né, pessoal? 0,2% dos adolescentes, tanto alguma vez na vida quanto no último ano. Esse percentual sobe para 1,4% entre os adultos, alguma vez na vida, e 1% uso no último ano através do fumo, né? Com relação à distribuição dos tipos de apresentação da cocaína, observa-se o seguinte, meus caros. Quando a cocaína é aspirada, ou seja, aquela forma intranasal, 78% das pessoas tendem a fazer uso exclusivo. Ou seja, quem utiliza a cocaína de forma intranasal aspirando o pó, 78% dessas pessoas vai utilizar apenas essa forma, digamos, de consumir a substância. Sendo que apenas 17% das pessoas faria uso tanto da forma aspirada quanto da forma fumada. Sendo que a maioria, por outro lado, dos usuários de cocaína fumada também usa cocaína em pó. Isso é um dado bastante interessante, uma vez que mostra aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? A forma intranasal ser a mais utilizada no nosso país, né? Em detrimento de outras formas. Uso combinado. Esse é um dado importantíssimo, gente, para que vocês possam compreender que as pessoas, elas de modo geral, fazem uma utilização combinada de substâncias psicoativas. Raramente a pessoa vai fazer um uso exclusivo, né? Ou seja, de uma única substância psicoativa. E o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas está mostrando justamente isso, né? Observem aí que 70% de usuários de cocaína também utilizaram maconha no último ano. Então, vocês têm que tentar começar a observar os gráficos, né? Mostrando o pessoal utilizando maconha, o pessoal utilizando cocaína, tentar reunir aquelas informações. Porque vocês estão vendo que 70% dos usuários da cocaína se inserem lá naquele grupo de pessoas que também faz uso da maconha. Por outro lado, 41% dos usuários de maconha também usaram cocaína no último ano, relataram que fizeram a utilização da substância. Tá? Então, isso é um dado importante que mostra que, de fato, existe uma combinação de uso das substâncias. Ok, pessoal? Aqui, com relação à idade da experimentação, os dados são bastante interessantes porque eles mostram que, ao contrário da maconha e do álcool, que apresentam uma idade de experimentação mais precoce, né?
mais ali pelo início da adolescência, com relação à cocaína, observa-se que 45% experimentaram cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos, o que é um dado bastante relevante, porque está mostrando, né, que, ao contrário das expectativas de que a cocaína seria utilizada por pessoas mais velhas, os dados revelam justamente o oposto. Vocês estão vendo aí, observando os gráficos, né, perdão, observando o gráfico, que, na verdade, a proporção de pessoas que vai fazer a utilização da substância é muito maior a partir ali do início da adolescência e final ali da, digamos, primeira juventude, né, chegando ali nos 20 e poucos anos de idade. Sendo que o uso de cocaína por pessoas mais velhas seria proporcionalmente, né, isso em termos de experimentação, né, gente? A idade que a pessoa vai pela primeira vez experimentar. É muito menor à medida em que a pessoa fica mais velha. Isso é importante em termos de quê, gente? Público-alvo para campanhas de prevenção. Esses dados indicam que o público-alvo para campanhas de prevenção deve ser maciçamente formado por crianças e pré-adolescentes, justamente para evitar que as pessoas entrem em contato com a substância, pois os dados mostram que, digamos, a primeira experimentação da substância vai acontecer justamente aí na fase do início da adolescência. Daí a importância desse dado epidemiológico, né? Olha só, pessoal, a questão da dependência de cocaína no Brasil, né? Olha só como esses dados são interessantes. Cerca de 4% das pessoas, então, já experimentaram cocaína alguma vez, sendo que desse percentual, né, daqueles 50% que utilizaram a cocaína no último ano, 69% foi na forma aspirada e 31% na forma fumada. Como eu já tinha comentado, o levantamento ele foi bastante claro em relação a isso, não é? Uma maior prevalência da utilização da forma aspirada. E vocês vão observar que desse percentual, né, 48% são dependentes, totalizando aí a projeção de 1 milhão de pessoas, predominando a forma aspirada, né, em detrimento da forma fumada. Então, a cocaína é um problema importante que tem que ser levado em consideração. Como eu disse para vocês, né, pessoal, se nós formos levar em consideração os dados tanto relativos quanto os dados absolutos, o principal problema de saúde pública em relação a drogas de abuso está relacionado com o álcool. O álcool deveria ser prioridade de qualquer campanha ou de qualquer política pública de saúde voltada para a prevenção da utilização, né, de drogas de abuso. Mas vocês estão observando que, com relação à cocaína, também é significativo o número de pessoas que, de certa maneira, acabam se tornando, de certa maneira não, né? Acabam se tornando dependentes aí da substância, né? Olha só que interessante a questão do tratamento e da percepção do problema, né? De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Que 21% das pessoas da amostra conhecem alguém que tem problema com o uso de cocaína. Todavia, somente 30% pretendem tentar parar nos próximos meses. E olha esse dado é assustador. Somente 1% dos usuários já procurou tratamento alguma vez. Tá? Então, de modo geral, vocês estão observando que as pessoas elas acabam não tendo uma percepção do problema. Sem dúvida nenhuma, vocês vão se lembrar lá dos estudos de vocês de psicologia da saúde, né? Que um dos aspectos relevantes para que uma pessoa se engaje em um tratamento de saúde me parece uma questão óbvia, mas que o óbvio muitas vezes tem que ser dito e demonstrado, vamos dizer assim, né? Mas o aspecto central para uma pessoa se engajar num tratamento é que ela perceba que ela tem um problema. Se ela não tiver a percepção de que ela tem um problema, ela não se engaja no tratamento.
E isso vale basicamente para qualquer tipo de tratamento, né? Mas principalmente para o tratamento psicológico, meus caros. Não adianta. Por exemplo, vamos imaginar, né? Eu já escutei isso em algumas situações, seja em palestras, seja em debates, seja nos meios de comunicação de massa. A ideia de um tratamento compulsório, tratamento psicológico compulsório, obrigatório, para pessoas que são dependentes de drogas de abuso. Meus caros, isso vai dar certo? Não. E por que não vai dar certo? Porque as pessoas têm de ter, por si mesmas, a percepção de que elas têm um problema. Primeiro passo. A partir do momento em que a pessoa tem a percepção do problema, ela precisa dar um segundo passo tão importante quanto esse primeiro. O segundo passo, meus caros, é dedicar esforços para se engajar no tratamento, ou seja, é ter realmente vontade de lidar com o problema. Vou abrir aqui um parênteses relativamente extenso, meus caros, para fazer uma revisão de um conceito muito importante que eu acredito que vocês também devem ter visto lá na psicologia da saúde, que é a questão do conceito de enfrentamento dos problemas de forma geral e do estresse em particular. Vocês vão se lembrar de um modelo de enfrentamento dos problemas em saúde que foi desenvolvido por dois autores norte-americanos, Lazarus e Folkman. É o chamado modelo de enfrentamento de Lazarus e Folkman. Talvez vocês tenham ouvido falar ou tenham lido esse mesmo modelo através de um anglicismo. O que é o anglicismo, gente? É a utilização de palavras de origem inglesa que possuem tradução em português, mas que por uma razão ou outra as pessoas preferem utilizar a palavra inglesa. Então talvez vocês tenham lido ou escutado o modelo de Lazarus e Folkman de coping, né? A famosa expressão coping. Coping, gente, é enfrentamento. Tá? Por isso que é um anglicismo. Tem uma palavra em português, não precisa falar coping. Mas talvez vocês tenham ouvido falar nesse sentido ou tenham lido, né? Dessa forma. Então, como é que é esse modelo de enfrentamento do Lazarus e Folkman? Eles vão dizer o seguinte, basicamente, nós seres humanos vamos apresentar duas formas de enfrentamento dos nossos problemas. Nós temos o enfrentamento direto e nós temos o enfrentamento defensivo. O enfrentamento direto requer a mobilização de recursos cognitivos, afetivos e comportamentais para lidar com o problema. Entenderam a ideia principal, meus caros? No enfrentamento direto, a pessoa tem que mobilizar em si esses recursos. Ah, a pessoa não tem esses recursos. Ela pede ajuda. Ah, não tem para quem pedir ajuda. Ela aprende como lidar com a questão. Ou seja, tem várias formas. Eu não vou entrar nesse detalhamento, né, que vocês já viram isso em outras disciplinas relacionadas à saúde e tal. Eu não vou entrar nesse detalhamento, né, mas eu tenho certeza que vocês estão se recordando desse modelo. A pessoa ela precisa perceber que ela tem um problema. A partir do momento em que ela atribui um significado para a situação que ela está vivenciando como sendo problemática, isso é interpretação, portanto é percepção, ela vai mobilizar, portanto, recursos cognitivos, afetivos e, claro, comportamentais para lidar com aquele problema. E aí a pessoa se engaja no tratamento, porque ela considera que ela é parte do tratamento. Olha só que interessante. Fazer com que o paciente tenha percepção sobre o seu problema e não direcionar compulsoriamente o paciente. Vocês estão vendo a diferença? Por que não dá certo? Uma internação compulsória, por exemplo. Ah, mas tem que internar. Gente, se a pessoa não quiser passar pelo tratamento, não adianta internar. A própria pessoa tem que ter. Nunca esqueçam disso. Número 1, a percepção que ela tem um problema. Número 2, o esforço, a vontade. Vou trazer para o lado psicodinâmico que muito me agrada, né? O desejo de lidar com o problema. Gente, se não tiver isso, o tratamento não vai para frente. Isso vale para qualquer esfera de tratamento, mas principalmente na nossa esfera,
que é a esfera psicológica. Estou falando aqui de drogas de abuso, né, gente? Mas isso vale para a psicoterapia de forma geral. Não adianta alguém virar e falar assim, ah, vai lá, faz terapia. Se a pessoa não tiver afim, não vai funcionar, gente. Não vai dar certo. A pessoa tem que ter o desejo. Esse desejo vai mobilizar a pessoa para se engajar em termos de cognição, em termos de afeto, né? Em termos de comportamento para lidar com o problema. E qual que é o segundo tipo de enfrentamento? É o enfrentamento defensivo. O enfrentamento defensivo, meus caros, nada mais é do que meramente a pessoa que tem um problema, ela busca, ao invés de tentar resolver o problema, tentar lidar com ele, ela busca simplesmente formas de aliviar a ansiedade que o problema traz. E aí nós vamos ter os famosos mecanismos de defesa, não é? Que basicamente são mecanismos que visam a proteger a pessoa da ansiedade. Quem tiver um viés mais psicanalítico pode usar o nome completo também, né? Ou seja, mecanismo de defesa do ego, né? Ou seja, a pessoa vai mobilizar determinadas formas de auto-engano, porque o mecanismo de defesa é um auto-engano, né? Particularmente os mecanismos mais infantis, mais primitivos. Todo mecanismo de defesa é necessariamente deletério para a pessoa? É necessariamente prejudicial para a pessoa? Não, gente. Tem mecanismos de defesa mais maduros que são, inclusive, bastante interessantes em algumas circunstâncias. Vou citar um. O humor, por exemplo. O humor é um mecanismo de defesa? gente. Quando a pessoa ironiza a si mesmo, a pessoa ironiza a situação na qual ela está vivenciando. A ironia, o humor, é uma forma de a pessoa se defender em termos da ansiedade. Infelizmente, como vocês têm observado, né, nos últimos anos, o humor tem sido cada vez menos utilizado como mecanismo de defesa. As pessoas estão se levando muito a sério, gente. Isso é muito complicado. As pessoas estão se achando muito especiais. Isso também é muito complicado. Então, tudo isso leva a cada um achar que a sua opinião é melhor do que a do outro e que, portanto, se alguém discorda de você, isso é uma ofensa a você e não uma discussão de ideias, não um debate de opiniões, mas sim uma ofensa pessoal a você mesmo, né? Mas, enfim, isso é uma questão que, acredito eu, os psicólogos do futuro vão olhar para essas primeiras décadas aqui do século XXI e vão desenvolver, né, toda uma série de teorias para tentar explicar esses fenômenos, né, que nós temos observado. O retorno da histeria, uma intolerabilidade muito grande em relação ao trânsito de ideias, enfim, toda uma série de questões que, penso eu, talvez até mesmo vocês que são jovens, né, futuros psicólogos, vão acabar lidando com isso. Mas isso é para daqui a 20 anos, gente. Por enquanto, nós vamos ter que vivenciar e lidar com essas questões clinicamente, no futuro, teoricamente, né? Então, voltando para o nosso tema, né, do enfrentamento especificamente, Lazarus e Folkman, eles separam esses dois tipos de enfrentamento. O enfrentamento direto, que é o que tem que ser estimulado no paciente, e o enfrentamento defensivo, que é o que muitas vezes impede o paciente de buscar uma solução concreta para o seu problema. Aí, claro, vocês vão lembrar dos mecanismos clássicos de defesa, a negação, a racionalização, deslocamento e por aí vai. Eu não vou entrar nessa seara com vocês, que são muitos mecanismos de defesa, é muita coisa para discutir e nós não temos esse foco na aula de hoje, né? Foi só para vocês se recordarem. Então, o que acontece, gente? Nunca se esqueçam disso que eu estou comentando com vocês. Todas as vezes que vocês escutarem falar da expressão tratamento compulsório, tratamento obrigatório, saibam de antemão que a probabilidade de isso não dar certo é altíssima. Por quê? Porque, lembrem-se, número 1, o paciente, ou no caso, a pessoa que vai se tornar paciente, né, precisa, primeiro, ter uma percepção clara de que ela tem um problema e, número 2, a pessoa tem de mobilizar recursos em si mesma, cognitivos, afetivos e comportamentais, para se engajar
na solução do problema, seja pedindo ajuda, sendo se aperfeiçoando ou se instrumentalizando para lidar com isso, enfim, toda uma série de situações que o Lazarus e Folkman comentam que são pertinentes, né, para a pessoa lidar com essa questão. Pessoal, vou fazer uma pequena pausa agora para dar a palavra a vocês. Alguém tem alguma dúvida, mesmo que seja dessas revisões, né, de conceitos que vocês viram em outras disciplinas? Vou abrir agora um espaço para que vocês possam tirar as dúvidas, tanto sobre os dados apresentados, quanto sobre essas questões de revisão. Fiquem à vontade para perguntar, meus caros. Nenhuma dúvida a princípio, né? Pelo que eu estou observando, então vamos em frente. Mas, se vocês, ao longo da continuidade da aula de hoje, tiverem algum questionamento, alguma dúvida, né, ou até mesmo algum comentário, fiquem à vontade para apresentar, viu, pessoal? Vamos aqui na sequência? Olha só. Síntese dos resultados. Então, quais são os principais resultados que o Lenard trouxe em termos de informação sobre consumo de cocaína e crack no Brasil? Que 48% dos usuários dessas substâncias acabaram desenvolvendo dependência. Isso é um dado particularmente preocupante. 27% usaram as substâncias todos os dias ou mais de 2 vezes por semana no último ano. Eu queria só fazer uma pequena pausa, né, nesse relato dos resultados, só para recordar a vocês da importância social da utilização de crack, particularmente, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, cunhou-se até uma palavra para fazer referência ao usuário de crack. Como é que chama, gente? Não é o famoso noiado, não é isso? É uma palavra cunhada especificamente para fazer referência ao usuário da substância, que se comporta de uma maneira agressiva, muitas vezes, agitada, e que eventualmente se envolve em atividades criminosas, né, associadas ao consumo da substância. Então, é um problema social bastante grave e que faz com que nós tenhamos que levar a sério, né, essa situação de uso da substância. Me parece que alguém ia fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Eu só ia falar que esses dados já devem ter dado uma aumentada, né? Que é de 2012. Pela observação, né, acredito que a possibilidade é grande, minha cara. Evidentemente que é sempre importante esperar, não é? Pelo terceiro Lenard que está sendo realizado. Acredito eu que dentro de mais alguns anos nós teremos a publicação desses resultados, né? Porque o Lenard, ele é um levantamento nacional. E é um levantamento feito, vocês estão vendo, de maneira ampla na nossa população. Então ele é muito demorado justamente porque a coleta de dados demora, a análise e interpretação dos resultados demora, mas quando os resultados ficam prontos, como vocês estão vendo aí, oferecem um cenário de análise muito importante para que determinadas providências possam ser tomadas e para que se possa compreender, né, a gravidade e a extensão do uso dessas substâncias. Agora, no olhômetro, sem nenhum tipo de pretensão científica, nós poderíamos dizer que realmente, a princípio, temos observado muitas pessoas fazendo uso da substância aí nas grandes e médias cidades do nosso país, né? Agora, não é possível dar uma resposta definitiva, claro, temos que aguardar o levantamento, não é isso? Muito obrigado pelo seu comentário, viu, minha cara? Olha só o dado importante, gente. 14% dos usuários de cocaína já injetaram a droga alguma vez na vida. Isso é um dado também preocupante, uma vez que a utilização de seringas e de agulhas, não é? E, frequentemente até mesmo de uso compartilhado, pode proporcionar a oportunidade para disseminação de algumas doenças. Doenças que são transmissíveis dessa modalidade, dessa forma, não é? Então, vocês estão vendo que o consumo da substância por si só já é um problema, mas que está associado a outros problemas também importantes de saúde, né?
E olha esse dado, né, gente, que 78% dos usuários consideram fácil conseguir a cocaína. Olha só que coisa. Eles vão dizer que é fácil conseguir a substância, né? Vamos ver aqui mais algumas informações relativas a isso, ó. Que 10% das pessoas amostradas já venderam alguma parte da cocaína que possuíam. Isso daí já traz implicações do ponto de vista, né, jurídico, né, toda aquela questão. Que o uso em áreas urbanas é quase 3 vezes maior do que em áreas rurais. E aí tem algumas hipóteses levantadas em relação a isso, algumas até são bastante óbvias, né? Como, por exemplo, a acessibilidade. É muito mais fácil obter a substância no meio urbano do que no meio rural, né? Então, esse é um fator que realmente contribui com isso, né? Tem as questões de ordem sociológica, né? E também psicológica, o que leva a pessoa a iniciar o consumo dessa substância e que talvez nas áreas rurais haja uma inibição maior ao consumo desse tipo de substância. E aí, novos estudos devem ser realizados para esclarecer melhor isso. E olha só esse dado, né? Esse último dado que é bastante preocupante. O Brasil, pessoal, ele representa 20% do consumo mundial de cocaína e crack. Ou seja, o nosso país é um grande consumidor desse tipo de substância que afeta as monoaminas, né, como nós vimos, particularmente a dopamina. Então, com relação à questão da cocaína e do crack, esses foram os dados trazidos pelo Lenad. Eu gostaria de abrir mais uma vez o espaço para alguma dúvida, algum questionamento que vocês eventualmente tenham.